SBT Entrevista. Oferecimento Rio Grande Seguros. Deputado federal no 6º mandato, foi prefeito de Santa Rosa, secretário de Estado e pela 3ª vez participa do governo federal. No governo Fernando Henrique, foi do Comunidade Solidária, no governo Temer, do Desenvolvimento Social, no governo Bolsonaro, comanda a pasta da Cidadania. Foi surpresa para o senhor trocar de governo e ser convidado pelo presidente Bolsonaro para se manter no ministério? Foi. E para mim foi surpresa até pela maneira, assim, carinhosa como ele me convidou, né? Ele disse que gostava muito de mim, que queria que eu fosse ministro e tal, e que estava me convidando pela minha história de vida, não pelo fato de eu ser de um partido ou de outro, né, no caso. E que ele queria, inclusive me deu liberdade de montar o ministério, né, e queria que eu ajudasse ele no governo. Esse governo diminuiu de 29 para 22 ministérios, 2 inclusive são transitórios, né? Esse ministério aqui ficou um ministério muito grande. O senhor controla muita coisa, né? Já conseguiu dominar essa máquina, cidadania, cultura, esporte, ficou tudo aqui. E ainda tem as corporações dentro de cada estrutura dessa que querem voltar a ser ministério, né? E há pressões externas para voltar a ser ministério. Mas como o presidente determinou, e a gente tem sempre muito respaldo, tanto do presidente quanto do ministro Onix, que é o nosso, nos lidera como ministros, né? Nós estamos juntando e fazendo funcionar com uma estrutura única, né? Com secretários, mas com uma estrutura única. Porque eles são complementares lá no município. Nosso trabalho vai ser direto no município, né? Lá no município, tu juntar cultura, esporte, desenvolvimento social, trabalhar para as crianças terem o segundo turno da escola, né, de alguma forma ter atividades culturais, atividades esportivas, tu começa a mudar o futuro delas e reduz muito a violência, reduz o consumo de drogas, né? Tem ligação, portanto, com o Ministério da Justiça também nesse combate a drogas? Sim. Antes estava tudo lá, tem tanto a parte de repressão quanto a parte de tratamento do dependente químico, né? O acolhimento do dependente químico. E com o ministro Moro, nós conversamos e ele deixou com o nosso ministério a parte de tratamento, prevenção, pesquisa, né? E a Senad fica lá com a missão só da repressão, de administrar o fundo, né? de buscar os bens apreendidos para transformar em recursos públicos, né? Bens apreendidos dos traficantes. E nós ficamos com a parte de tratamento, de acolhimento do dependente químico. Me diga o seguinte, com relação à cultura, né? Para o Rio Grande do Sul, o senhor já fez anúncios para as missões e também para o Multipalco Teatro São Pedro. Para as missões, já inclusive são 70 milhões de reais, é isso? 70 milhões que estão programados para desenvolver toda a infraestrutura no complexo ali de São Miguel. É muito bonito o Som e Luz lá, sim, mas ele já tem 35 anos. A gente quer fazer um novo, com mais tecnologia, mais moderno. Né, divulgar mais, vai ser uma rota missioneira que vai até a Argentina, até Paraguai, Bolívia. Tem missões vivas na Bolívia que não são ruínas, missões que continuam ainda com o mesmo estilo dos jesuítas, continuam acontecendo na Bolívia. Então, a gente quer integrar isso como uma grande rota de turismo, fomentar o turismo, fazer com que haja atividade econômica, né, forte na região em função do turismo religioso, em função do turismo histórico, né? Na questão do Teatro São Pedro, multipalco, né, do Teatro São Pedro, é um desafio que a gente tem aquilo ali. É uma obra idealizada pela Eva Sofer, né? Falta muita coisa ainda. A gente fez um levantamento, conversando com a direção, alguma coisa na ordem de 20 milhões de reais. Né? Então, eu me comprometi que eles me mandando um projeto, estando tudo formalizado, nós vamos atrás do recurso, vamos usar as leis de incentivo também, vamos terminar desde que eles trabalhem, nos ajudem na capacitação de jovens do Bolsa Família, das famílias mais pobres, para transformá-los em técnicos na área A contrapartida é essa? Nós queremos que eles abriguem ali, façam a capacitação, tal da economia criativa, né? Inclusive de artistas de circo, que sejam todos acolhidos ali para fazer isso.
E tem outros setores do Rio Grande do Sul que podem ser beneficiados? Vocês estão olhando, além do multipalco e das missões, outras? Tem. Por exemplo, nós estamos mexendo na Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, na verdade, né? Ela é uma parte da Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet ela é importantíssima, ela tem que ser preservada, mas ela ficou muito no eixo Rio-São Paulo. 80% dos recursos da Rouanet ficam no eixo Rio-São Paulo. As estatais vão colocar recursos mais fora do eixo Rio-São Paulo para a Lei Rouanet. Os nossos CTGs, que têm essa tradição tão linda, né? Por que os nossos CTGs não podem ter um apoio maior? Eles praticamente têm muito pouco apoio, né? É um lugar onde a juventude se forma de uma maneira muito positiva, né? Muito sadia. Enfim, incentivar a arte gaúcha, o folclore, no Nordeste, no Norte, usar esses recursos. Os recursos ficam muito concentrados onde não precisa. Apesar das críticas do presidente Bolsonaro e de setores que apoiaram o presidente no primeiro turno já, a Lei Rouanet permanece, vai ser alterada. A ideia é mudar a forma de distribuição, mas a Lei Rouanet, no grosso dela, não será mudada. Não, ela vai continuar existindo, ela é importante, é 1 bilhão e 400 milhões de reais que entram todo ano na área cultural, não dá para ignorar isso, né? E não dá para abrir mão disso, né? Então, a Lei Rouanet, que na verdade é a substituição, em vez de pagar o imposto de renda, a empresa financia um projeto cultural. O que nós estamos fazendo é algumas modificações, que ainda não terminamos, nem batemos o martelo com o presidente, mas basicamente aumentar a gratuidade, até agora eram 10% dos ingressos, financia todo um projeto de 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, que é o custo de um projeto cultural, né? E só 10% das vagas do teatro é para o público gratuita, né? Então, estamos mexendo nisso. Agora vai ser no mínimo 20%, e conforme a proporção de patrocínio no custo do empreendimento cultural, conforme a proporção, nós vamos aumentar, chegar até 40% das vagas gratuitas, que vão ser distribuídas pelas prefeituras para as famílias pobres, para eles terem acesso à cultura. Nós queremos democratizar o acesso à arte, que hoje não está democratizado, né? Tanto a arte quanto ao esporte. Na composição do governo, o senhor não foi indicado pelo MDB, né? Não. O MDB vai dar votos para Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, na questão da reforma da Previdência e outras reformas necessárias? Porque o MDB sempre se dividiu muito. Como é que funciona agora? O que o senhor está esperando? O presidente está tendo um dos gestos de maior coragem que eu já vi de um presidente ter, que é não compor a sua estrutura, o Poder Executivo, com o presidencialismo de coalizão. Ele não está tratando com os partidos políticos de nichos. O partido tal fica com tal ministério, o partido tal fica com tal estatal. Ele não está. Ele está procurando pessoas que têm experiência, que foi o meu caso. Não foi pelo partido, né? O partido não me indicou, foi ele que escolheu. E está deixando que se escolha toda a estrutura, mas apostando que isso vai cobrar o resultado, né? Então ele vai... O senhor acredita que vai dar certo? Eu acredito que a outra fórmula, é como ele diz, eu acho que eu vou repetir uma frase do presidente Bolsonaro aqui, eu não sei se vai dar certo, mas eu sei o que não dá certo, que foi a porta aberta da corrupção, que foi todo o presidencialismo de coalizão que foi feito para trás. Eu não vou repetir isso. Com a sua experiência de 6 mandatos no Congresso, reforma da Previdência passa esse ano? Passa talvez no primeiro semestre, né? Vai ser rápido. E tem uma outra reforma que vai ser para mim, eu que fui prefeito, fui presidente da FAMURS, que vai ser talvez a maior revolução de todas, que é o novo Pacto Federativo. Hoje o governo federal fica com 60% de tudo que se arrecada, o governo estadual com 23% e o município com 17%. E o ministro Paulo Guedes está determinado. É a primeira vez que eu vejo um ministro, no caso da economia, era da Fazenda antes, mas da economia, dizer isso. Eu não vou mais trabalhar com isso, eu não tenho que ficar tutelando aqui os recursos para os municípios, e os municípios vindo de chapéu na mão aqui. Eu vou inverter, os municípios vão ficar com metade de 50%, os estados com 30%, e o governo federal vai ficar com 20%. E nós vamos renegociar tudo isso. E nós, cidadãos, vamos pagar menos imposto? Até pode ser, né? Porque vai ficar com o município, né? O grosso do imposto, onde a pressão da população é muito maior, né? A reforma tributária é algo que é prometido desde o governo Collor.
Esse governo vai fazer? Vai fazer. Vai fazer. Esse governo, ele é diferente, Felipe. Ele tem uma diferença grande. Ele não tem compromisso nenhum. Ele não tem... ele joga para mudar o país. O presidente disse que ele não é candidato à reeleição. Eu acredito nisso, né? Botou um ministro que não tem compromisso com ninguém, nem com o sistema bancário, nem com o sistema... É um ministro que se fez sozinho. É um homem rico, que ele não precisa... né? Ele parou tudo que ele estava fazendo para se dedicar ao Brasil. Até ele nos disse: eu não quero ir embora do Brasil, eu quero ajudar a mudar o Brasil. E ele tem gestos muito corajosos, né, que só quem não está amarrado com nada pode fazer. E eu acredito que os dois não estão amarrados, nem o Bolsonaro, nem o ministro, vão poder fazer uma grande revolução no país. E ainda acompanhado por um ministro da Justiça também, que só coloca lá quem quer botar em ordem a casa, né? É difícil imaginar que outro candidato colocaria o Sérgio Moro de ministro da Justiça, né? Então, eu acho que é um governo muito bem intencionado, corajoso, audacioso, e nós vamos ter uma grande mexida na política brasileira, né? É essa a nossa aposta e eu estou aqui para ajudar nisso. E eu daqui a um tempo volto para tomar um chimarrão com o senhor e para a gente conferir todas essas previsões. Obrigado. Obrigado. Obrigado a ti.